Preventor Internacional. Já preguei em Sumidor. Já pregou na Espanha. Graça e paz, queridos. Amém. Muito bom, mais uma vez, estarmos aqui. Eu queria convidar vocês para estarem aqui. A Bíblia, no livro de Atos, a gente vai estar falando em rápidas palavras alguma coisa que Deus colocou em meu coração essa semana para estar compartilhando com vocês. Um tempinho, né, que eu não ministro a palavra, e que eu mesmo pedi ao pastor Sérgio para estar dando um tempinho, né, algumas situações que a gente precisa resolver dentro da gente, né, graças a Deus tem trabalhado, Deus tem ministrado, né, e essa semana passada eu falei com ele, semana passada, o pastor Dono está voltando, né, devagar, também ministrando a palavra do Senhor. Então, no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 10, nos diz assim a palavra do Senhor: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Queridos, este acontecimento, ele se teve no primeiro século da era cristã. E Paulo e Silas, né, eles estavam pregando, estavam em uma viagem missionária. E antes de eles chegarem a Bereia, eles passaram por Tessalônica. E como também em Bereia eles foram até a sinagoga, em Tessalônica eles também, logo assim que eles chegavam em algum lugar, eles procuravam a cidade, as sinagogas. Cada cidade que eles chegavam, eles procuravam as sinagogas. E quando chegavam ali em Tessalônica, Paulo, seus de costume, chegaram às sinagogas e começaram a pregar. E começaram a anunciar a palavra do Senhor e anunciaram a vida, anunciaram a vinda de Jesus Cristo, a morte dele, e que verdadeiramente só existia salvação através dele, do Senhor Jesus. E aí no primeiro século, queridos, da igreja, da era cristã, no primeiro e no segundo século, eles estavam sendo atacados com muitas heresias, porque o povo queria de todas as formas, denegrir, tirar a imagem de Cristo, o que realmente Jesus Cristo veio fazer. Então muitas heresias eram soltas ali naquele povo. E ali em Tessalônica, muitos ficaram revoltados, muitos se converteram. A igreja foi estabelecida também em Tessalônica, como a igreja também foi estabelecida ali em Bereia, mas foi de uma forma diferente do povo de Tessalônica, que expulsaram Paulo e Silas daquele
povo. Eu pesquisei ali, temos muitas heresias, não é? Temos muitas heresias do primeiro século, do segundo século, e se a gente fosse falar as heresias aqui, nós iríamos ficar, de repente, a noite toda falando sobre as doutrinas falsas que estes homens, que os judeus, não é? Eles promoviam no meio do povo. Coloquei três que eu acho bem importante e que isso ainda tem a ver com os nossos dias. A primeira que eu pesquisei e coloquei aqui para a gente conhecer é arianismo, que veio de Ario, de Alexandria. Ele defendia que Cristo era apenas uma criatura do Pai. Cristo, ele não era Deus. E essa doutrina nós vemos em algumas seitas hoje falando que Jesus Cristo ele foi apenas um profeta, não é? E que realmente ele pregou a mensagem, ele veio como filho de Deus, mas ele não era Deus. Outra doutrina que existia na época e que também hoje existe é o gnosticismo. Acreditava que a matéria era a obra do mal e que, portanto, Jesus jamais poderia ter assumido de fato um corpo humano. A matéria era a obra do mal. E como Jesus, que se dizia Deus, poderia então assumir uma forma humana como homem, se a matéria era a obra do mal? Nós entendemos que Jesus Cristo ele era 100% homem, e ele era, e é 100% Deus. E eles tentavam negar a encarnação e a salvação dos homens pela morte e ressurreição de Jesus. Outra heresia, queridos, é o macedonismo. Veio de Macedônia. Bispo de Constantinopla, ele defendia que o Espírito Santo não era Deus. Isso nos faz lembrar de alguns testemunhos que temos aí hoje em dia, que prova que o Espírito Santo não, que tenta provar que o Espírito Santo não era Deus, mas uma mera criatura do Pai. Esta heresia foi condenada no Concílio de Constantinopla, segundo em 302 e 381, que ensinou ser o Espírito Santo também uma pessoa divina. Interessante, querido, que os anos se passaram, nós já estamos no século XXI, e quando a gente vê hoje, a gente ainda continua vendo muitas heresias sendo pregadas. E Cristo colocou em meu coração para que nós venhamos a buscar a maturidade cristã. Hoje, com a internet, nós temos muito acesso a igrejas, a profetas, a pastores. Eu até entendo como falsos profetas, como falsos pastores, porque a palavra do Senhor nos diz que nos finais dos tempos, né, apareceriam os falsos profetas, e que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Interessante, queridos, que hoje as coisas estão muito assim na nossa frente. Se você quiser pegar como eu fiz, não é, essa semana, para ver alguma coisa, é só colocar na internet. Se você quiser procurar aqui alguma coisa que eu vou falar aqui, é só você abrir a internet que você vai encontrar. E são coisas tão absurdas que você fica imaginando como pode acontecer em pleno século XXI pessoas se deixarem envolver por pessoas deste nível, deste gabarito, pessoas que verdadeiramente sabem, não é possível que eles acreditam que aquilo que eles
O brasileiro é um povo muito místico. Queridos, nós cremos no poder de Deus. Nós cremos no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu já vi muita manifestação do Espírito Santo de Deus. Hoje, inclusive, estávamos conversando na hora do almoço sobre isso. Algumas manifestações que nós já presenciamos na igreja. E vimos na igreja coisas acontecerem. Coisas tremendas, coisas vindo do céu. Porque a palavra do Senhor nos diz que os sinais eles vão seguir aos que creem. Em meu nome falaram novas línguas, expulsaram os demônios, colocaram as mãos sobre os enfermos, eles vão ficar curados. Isto é a palavra e isto acontece. Mas existem absurdos acontecendo em nosso meio, como por exemplo, você vai em uma igreja e o pastor te vende uma vassoura ungida por R$1.300 e as pessoas compram uma vassoura ungida por R$1.300 para varrer o olho grande, o mal olhado, varrer o mal da sua casa. Compra uma vassoura, eu não sei quanto custa uma vassoura. O que custa uma vassoura? R$5, R$10? R$10, R$30, R$30 é uma vassoura melhor, mas R$10, vamos colocar R$10 ou R$30, não importa. Aí vai, leva a vassoura lá, unge a vassoura e leva para a igreja e vamos vender a vassoura, porque esta vassoura, amados irmãos, vai tirar o mal olhado da sua casa, vai tirar o olho bom de cima de você e você vai, só falta gritar. Só falta que não sei se canta não. Por R$1.300, queridos. Outro absurdo que eu vi: sabonete ungido de R$3.000. Queridos, 3 ou 4 pastores entrando numa poça de lama, entraram numa poça de lama, se era lama mesmo, não sei. Nós estávamos lá, vocês podem procurar isso na internet, viu? Vocês vão encontrar, eu encontrei lá no YouTube. Aí o pastor vai todo sujo para a igreja e oferece um sabonete que você vai se lavar e que você vai ficar purificado com a espuma daquele sabonete. E você pode dar miseravelmente R$3.000. E as pessoas compram, as pessoas dão. Outro absurdo que eu vi que eu achei muito engraçado é a água ungida por Moisés do rio Nilo. Ainda que ele tivesse ungido, eu acredito que essa água passou e já chegou onde teve que chegar e pegar uma coroa. Aí o pessoal vai no rio Bengala, quer dizer, qualquer rio deste, coloca umas aguinhas, não é? E traz água ungida por Moisés do rio Nilo. As pessoas não pensam que a água passa aqui. Corre, né? A água vai embora. E é isso que eu falei, ainda que ele tivesse ungido essa água, não seria a água que estava no rio. Ela passou. Mas as pessoas compram. Outra coisa que eu achei assim um absurdo. Mas não, isso aí deve ser brincadeira. Isso aí. Mas aí apareceu a reportagem desse homem que depois até entrou com uma ação contra esta igreja, não é? Porque nessa igreja estava dando um certificado assinado, adivinha por quem? Jesus Cristo. Não é Cristo não, viu? É Jesus Cristo, assinado por Ele. Bastava você dar uma oferta generosa, levar o seu problema para a igreja, eles iam orar, e você ganhava um certificado assinado nada mais, nada menos por Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Oh meu Deus, quem queria ter lá na sua casa, na
que a bênção não chegou, e entrou no processo da igreja e ganhou, né? A igreja teve que devolver tudo. Outra que eu vi, que eu fiquei assim, não é possível. A unção da cusparada. Você já imagina o que vem por aí, né? Estava lá o pastor orando pela pessoa, de repente o pastor pegava uma água, só faltava. Você já viu? A pessoa lá, o Otávio quer dizer o irmão, né? Abria a boca, o pastor ia. Transferência de unção. Bom, se fosse eu que ia jogar, ia voltar na hora, né? Porque às vezes a gente está orando, empolgado, você na oração, de repente sai assim, só, né? Já aconteceu. Somente no meio pentecostal, o pessoal, de repente sai uma coisinha assim, né? Eu acho que eu já engoli até um. Eu assim orando, né? E foi que não. Aí foi, mas tudo bem, aconteceu. Mas, queridos, amados do Senhor, você abrir a boca para receber do pastor uma cusparada, me desculpe, você tem que ser muito otário. Eu não encontro uma outra palavra para descrever isto. Queridos, estes absurdos estão acontecendo nas igrejas. Quantos modismos, nós que somos crentes antigos na igreja, você agora que chegou, ainda não, mas nós que somos crentes antigos na igreja, quantos modismos nós já vimos vir e passa? Por que não acontece mais? Cristo mudou? Não tem mais sentido aquilo? Por que só foi uma época? Como eu disse, queridos, eu creio no poder de Deus. Eu creio nos milagres de Deus. Eu já vivi o milagre de Deus na minha vida. Eu já presenciei muitos milagres. Já presenciei muitos milagres aqui dentro dessa igreja. Já presenciei muitos milagres nesta vida toda que nós tivemos. No cristianismo, já presenciei, queridos. Está me vindo à mente agora, eu não pensei em falar isso, mas está me vindo à mente. Eu não sei se Dininho, o Helvis vão lembrar disso, as meninas vão lembrar. Carmo. Casamento da Idelzinho. Eu não sei o que aconteceu na minha perna, eu peguei, veio um bicho, pousou na minha perna. E ele colocou ali alguma coisa na minha perna e ele transformou num berro. É berro, sei lá como é que fala. E eu tenho um primo que é veterinário e outro primo que trabalha com esse veterinário. E quando ele viu aquilo, eu disse, rapaz, isso daí está esquisito, isso aí tá. Você é um berro, como assim? Parece que é coisa que tem cachorro, boi, foi lá em mim. Não está fácil de tirar, jogou um álcool, espremeu, mas ele espremeu muito mal espremido. E aquilo ali deu um sucesso muito grande. E nessa época eu estava morando ali do lado do Raul Sertão, num apartamento que tinha na General Osório. E aquele problema foi infeccionando. E meu pai me levava no hospital, e toda vez que ele me levava no hospital, saía muito sangue misturado com pus, enfim. E eles queriam me internar porque aquilo estava complicando. E como eu morava ali do lado do hospital Raul Sertão, né, meu pai assinou um termo de responsabilidade que eu estaria indo ali eu estaria levando todos os dias para eu não ficar internado. Meu pai assinou esse termo. Eu tenho a marca até hoje desse problema. E eu fiquei sem andar. Eu já não estava mais andando. Na última vez que eu fui no hospital, estava até um amigo nosso, muitos conhecem aqui, Zé Arthur. Ele me ajudou a descer da escada, segurando, né,
me segurando, não colocava mais as pernas no chão. E ali em casa, minha mãe ficou orando, e Deus falou muito forte no coração dela naquele dia que eu estaria indo a última vez no hospital porque ele estaria me curando. E quando eu voltei, nós fomos orar, mais uma vez meu pai foi orar comigo e minha mãe, e Deus usou meu pai para falar para o profeta que eles, na parte da manhã, não estavam andando. Eu não colocava mais as pernas no chão, uma perna no chão. E Deus usou meu pai para a profética ali dizendo que eu não teria mais dor. Eu já estava recebendo anestesia na ferida. Ficou uma coisa terrível. A gente não entendia de onde tinha vindo uma coisa tão grave sobre a minha vida. E daquele momento, até hoje, eu nunca mais senti nada. Apenas uma cura que Deus fez, isso para Deus não é nada. A minha Deus está então, queridos, como disse, isso foi apenas pequena coisa que Deus fez, uma cura. Eu entendo que cura divina é algo que a medicina pode fazer milagre, quando a medicina não pode mais fazer, então Deus vem e age. Porque nosso Deus é Deus de milagres. Eu quero que vocês entendam e eu quero deixar bem claro: nós cremos no poder de Deus, nós cremos nos milagres de Deus, nós cremos nas manifestações do Espírito Santo de Deus, mas Deus quer em nós amadurecimento cristão. Ele quer que paremos de viver como crianças espirituais. Muitos crentes continuam agindo como crianças, não amadurecem, não crescem espiritualmente. Sempre precisa de estar buscando algo, um arrepio. Se quer um mundo não tiver um arrepio, então a presença de Deus não está ali. Queridos, as manifestações do Espírito Santo, ela tem um propósito. Não adianta cairmos no Espírito e levantarmos da mesma forma, com os mesmos hábitos, com os mesmos sentimentos. Não adianta. Pessoas vivem como crianças. Eu, há um tempo atrás, uns 2, 3 anos, eu estava dando um curso de cabeleireiro e estava falando ali com as minhas alunas, falando sobre alimentação. O que é saudável para o cabelo, o que é saudável para a pele, alimentos que têm proteínas, enfim. Aí uma aluna falou: professor, você não grava mal? Não, eu não acredito nisso não. Que uma alimentação vai ser bom para cabelo, uma alimentação vai ser... Você não acredita que tem vitaminas? Né? Os alimentos possuem as vitaminas que nos ajudam no desenvolvimento do nosso cabelo, da nossa pele, enfim. Ela falou: professor, eu não acredito não. Aí ela estava grávida, ia ter bebê. Aí eu falei para ela, deu aquela coisa instantânea, né? Eu falei: olha, quando o seu bebê nascer, você vai alimentá-lo com o quê? Vai alimentá-lo com o peito. Tudo bem, você vai alimentá-lo com o peito. Quando ele for crescendo, o que você vai continuar dando para ele? Só peito? Eu disse: não. Vou dar uma papinha de legumes, vou dar uma papinha de frutas. Eu disse: mas por que você vai dar essa papinha para ele? Eu disse: porque é bom. Né? Então, se é bom para o crescimento dele, né? Se é bom para o desenvolvimento dele, porque alguma coisa de especial existe nesses alimentos. Agora você imagina se essa criança vai crescendo só no leitinho. 1 ano com leitinho, 2 anos com leitinho, 3 anos com peito, 4 anos com peito, 5, só peito. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Claro que ele vai morrer. E assim é com a nossa vida espiritual, queridos. A
A gente começa com leitinho. A gente começa assim, bem devagarzinho, não é? O crente vai para a célula, pega assim bastante, aquela palavra bem lentinho, né, para não assustar, aí vai aumentando um pouquinho. Porque, queridos, sinceramente, existem muitos crentes que se convertem, mas continuam com a caixinha de promessas. A sua leitura diária é na caixinha de promessas. Aquilo ali o nome já diz, queridos, só tem promessa. Só tem promessa. Eu creio em profetas, como disse, Deus usou meu pai com uma palavra profética sobre a minha vida e se cumpriu. Muitos profetas já ministraram palavras sobre a minha vida que já se cumpriram. Muitos. Me lembro uma vez que estávamos ministrando lá no Brasil para Cristo, subindo no louvor, e recebeu, logo depois do culto, veio uma pessoa ministrar uma palavra profética para mim. Como o pastor Helps disse de pregador internacional, acabou que eu acho que eu lembrei disso, né? E ele chegou para mim ali e falou assim: Wilson, eu vejo que Deus te levará a alguns lugares que você vai ultrapassar fronteiras. Aí ali eu fiz igual Sara, né? Quando recebeu a palavra que ia ter o Isaac. Eu sempre fui muito igual o povo. Né? Então, meu Deus, deixa. Mas eu fiz assim: se for do Senhor, vai se cumprir. E ele fala que você vai ministrar para líderes. Eu ministrar para líderes. Muito mal o ministro louvou para a igreja, vou ministrar para líderes. Tudo bem, Deus, aceito. Se for do Senhor, vai se cumprir. O tempo passou, viemos para a ceifa, e eu me lembro, aconteceu um caso muito engraçado. Eu estava na casa do pastor Ricardo, assistindo um vídeo, né, na época era vídeo cassete, e ele ia nas convenções e traziam, depois das palavras, né, meu irmão? Trazia para a gente ia para a casa dele e assistia ali as ministrações, né? E eu tinha casado, eu já contei isso algumas vezes, e eu ganhei um Fusca do meu sogro. Ganhei um Fusca do meu sogro e fiquei assim muito feliz, porque afinal de contas era um feliz. Andava a pé, andava de farol, né? E ganhei aquele Fusca do meu sogro. E aí, vendo uma palavra ali, aquilo, assim, o velho Adão nasceu. Se eu pudesse, pulava dentro daquela televisão lá, né, pegava a fita e torcia o pescoço daquele preletor. Ele falando ali sobre prosperidade e tal, a gente tem que ser bereano, né? A gente tem que ser igual o povo de Beré. Examinar, aquilo que não presta, você joga fora. Aquilo que presta, você vem e tira para você, né? E aquele preletor naquela noite falou assim: se Deus tiver te dar um presente, Ele não vai te dar um Fusca. Lembra disso, Ricardo? Porque Fusca, se você ganhou, foi o diabo que deu. Chamou meu sogro de diabo. O homem me deu aquele presente com maior. Porque se Deus tiver te dar alguma coisa, Ele vai te dar uma Mercedes, Ele vai te dar um Rolls Royce. Muito feliz, eu ganhei um Fusca e estou todo feliz com esse Fusca. O que aconteceu comigo com relação ao pregador? Fechei meu coração para ele. Fechei meu coração para ele. Não ouvia mais a palavra dele, não ia mais nada com relação a ele. Fechei meu coração para ele. Ele era homem, né? Pô, o cara é homem. Não é tudo que eu vou falar aqui que você vai concordar. Mas eu não concordei com aquilo. Tem gente que concorda também. Minha fé ainda não deu para ganhar uma Mercedes. Vai que um dia alcance, não é? Tudo bem. Começamos nos encontros. E assim, graças a Deus, queridos, a nossa igreja sempre foi muito equilibrada com relação a essas coisas.
nos Estados Unidos, alguns irmãos aí da época da igreja lembram. Me veio à mente logo a palavra que Deus havia dito alguns anos atrás. Você vai o quê? Ultrapassar fronteiras. Chegamos ali nos Estados Unidos, ministramos para alguma liderança lá de pastores lá dos Estados Unidos. Voltamos, continuamos a ministrar aqui sobre a cidade. Deus preparou um encontro para líderes, pastores na cidade, e eu fiquei muito tranquilo, porque fazia parte do COPENF. O COPENF, alguns pastores já tinham feito um encontro, pastor Renato, né, da igreja, todos nós tínhamos feito, pastor José Paulo da época da Sara, nossa terra. Bom, eu vou ficar tranquilo, né? Gente à vontade para ministrar. E eles não vão botar todos os pastores da seita para ministrar mesmo. Eu estava tranquilo. Foram lá separar os líderes, os pastores, para ministrar para a liderança da cidade de Friburgo. Queridos, e aquele encontro foi em luta, graças a Deus, né? Porque muitos pastores ali foram só para ver qual é. Só para eu vou lá para ver qual é, porque foi logo que está estourando, muita gente falando bem, muita gente falando mal, falando, então para acabar com esse vamos fazer um encontro para o COPENF, para os líderes da cidade. Fizemos. Aí começaram a dividir as palestras lá e eu tranquilo no meu lugar. Quando chegou em certa palestra, quem vai dar? Pastor Luiz. Pastor Luiz, faz isso. Gente, para quê? Pastor Sérgio vai ministrar, eu acho que o pastor Antônio está no Brasil, né? Ministrou também. As mulheres ministravam para as mulheres. Então, para que eu? Me deixa quieto. Você vai ministrar nova vida em Cristo. Quem já fez encontro sabe lá o que é. Se você ainda não fez, vai ter, então faça para você ver qual é essa palestra. A nova vida em Cristo. Assim, Jesus. Fui. Aí eu lembrei. Você vai ministrar para liderança. Tudo bem, ministrei. A nossa igreja recebeu muitas pessoas de fora, gente. Ficamos sabendo que vinha um grupo de pastores de uma outra cidade para ser ministrado em nossa igreja. E para surpresa minha, quem veio para ser ministrado na nossa cidade, na igreja seja, tem um monte de igreja pelo país afora, e o homem era conhecido, né, internacionalmente. Eu não sou, mas ele é conhecido internacionalmente. Ele ser ministrado onde? Na cidade de Nova Friburgo, na igreja Seifa. Aquele homem que eu não aguentava olhar, aquele homem que o coração se fechou para ele, e ele veio ser ministrado por quem? Se Jesus prova, quebra o vaso. E depois que eu ministrei para ele, nós ministramos, ele me chamou. Quando acabou o encontro, falou, pastor, eu queria falar com você. Comigo Pessoal, eu queria dizer para você que sua ministração foi uma bênção. Quando você chegou lá para ministrar, eu vi aqui, gente, eu sou má, eu sou má, mas eu já fui mais rápido do que eu sou hoje. Eu não pesava um saco de cimento. Eu tinha uma revolta, eu não pesava um saco de cimento. Eu já passei de saco de cimento. Eles aí sabem. Cara, eu era muito magro. Eu era magro que dava droga. Eu era magro que dava droga. Essa música não era muito. Se ele tivesse me visto, né, ele ia falar que essa música foi inspirada para mim. Meu paletó estava numa lista só. Mas Jesus entrou no meu deserto. Jesus, o Senhor está no meu deserto. Hoje eu estou gordo. Até uma barriguinha. Mas ele virou para mim e falou assim, pastor, quando eu vi você chegando, esse pastor baixinho, o que esse Davizinho, no bom sentido da palavra, tem para dar para mim? Isso é público.
Isso é ruim. Se fosse hoje, eu ia entrar no processo contra ele. Porque hoje não pode falar nada que é bullying, né? E não tentei tirar minha vida, porque eu sofri esse tipo de bullying, não, né? Ele chegou para mim e falou que vinha entrando no Davizinho, e quando você começou a ministrar, eu vi você um gigante. Queridos, essa mesma palavra, do mesmo jeito que ele falou comigo, um pastor lá nos Estados Unidos chegou para mim e falou a mesma coisa. Gente, o que é isso? Eu te vi entrar um Davizinho e eu te vejo sair um gigante. Ainda bem que o gigante lá foi derrotado, mas só se pequenininho e grande. E aí eu glorifiquei ao Senhor, porque graças a Deus meu coração foi liberado para Ele. Queridos, nós precisamos entender que Deus, Ele quer o nosso amadurecimento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o início do versículo é muito, o capítulo é muito conhecido, que fala sobre o amor, fala sobre a caridade. Mas lá no versículo 11, Paulo diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, quando pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Chega um tempo, queridos, que precisamos parar com coisas de criança. Essa coisa de chegar na igreja e assim, se for pastor tal que vai pregar, eu não vou, se for ministro tal que vai cantar, eu não vou. Queridos, você precisa entender que quem sobe aqui é Deus que escolheu. Se eu pudesse escolher, eu fugi muito, tá? Pessoal aí sabe. Eu fugi muito. Se tem uma coisa que eu não fiz muito, que eu não fazia nem um pouco de questão, era ser pastor. Vocês sabem. Pessoal, mas não sabe. Não fazia questão, mas Deus separou-nos. Deus te escolheu, Deus te escolheu. Basta você estar na brecha para Ele te usar. Mas para que isso aconteça, você precisa começar a buscar o quê? O amadurecimento. Precisamos buscar o crescimento e o amadurecimento em Cristo. No versículo diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver as coisas eram de fato assim. A palavra traduzida para examinar, ela vem do grego, que é grego anquilo. É peneirar para cima e para baixo, fazendo um exame cuidadoso e exato. O próprio Paulo disse: em parte profetizamos e em parte conhecemos. Então nós precisamos, para amadurecimento, o quê? Buscar, examinar as Escrituras. Você procura nas Escrituras se você encontra a base, porque a unção tem que estar baseada na palavra. Se a unção não está baseada na palavra, se a palavra profética que você recebeu não está baseada na palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus deixada a nós para este século. Existem pessoas
no céu. Não é? Eis que te digo, meu servo. Deus deixou para nós, queridos, a palavra dele revelada. O amadurecimento é um processo e é adquirido através de um relacionamento íntimo com Deus. Mas, pastor, eu não consigo. Eu venho no culto e se não tivermos cheirado, se eu não ver anjos para todos os lados, se não tiver aquele fogaréu, você precisa de recebendo, quando você não aguenta mais, quando você pensa que vai explodir, aí você começa a falar em línguas. Não é assim, querido. Se eu quiser começar a orar em línguas aqui agora, eu vou começar, porque Deus já me revestiu de poder. Eu preciso de ter um amadurecimento, de entendimento. 2 Pedro 3:18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus quer que todos nós cresçamos. Por quê? Ele quer que nós tenhamos uma maturidade espiritual. É diferente quando você aborda um novo convertido e quando você aborda aquele crente cascudo, aquele crente que não quer nada, aquele crente cristalzinho. Uma vez chegaram para mim e falaram: pastor, fulano de tal saiu da igreja por sua causa. Por minha causa? Sim, ele saiu da igreja por sua causa. Quando você passa por ele na igreja, não cumprimenta ele na igreja. E ele hoje está fora da igreja por sua causa. Caramba, eu não quero ninguém que me quer por causa, não. Vou procurá-lo. Toda oportunidade que tiver, vou procurá-lo, vou conversar com esse irmão. Estávamos no aniversário, o irmão estava lá. Estávamos no canto. Oi, meu querido, Pai do Senhor, ô pastor. Aí já ficou tudo sem graça. Paz, tá. Assim, meu amado, deixa eu te falar uma coisa, eu estou achando que eu tinha que te perdão. Vieram me falar que você comentou com uma pessoa que você está fora da igreja por minha causa. Que eu não te cumprimento na igreja. Eu quero dizer para você que se eu fiz isso em nome de Jesus, me perdoa. Você me perdoa. Disse: não, pastor, não tem nada a ver, não. Não, o irmão me entendeu. Porque ninguém assume, né? É difícil, você já viu uma pessoa sair da igreja e falar: eu estou mal, estou fraco, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não busco crescimento, então estou saindo porque eu estou mal. Você já viu alguém assim? Eu não entendo. Todos os desviados que eu conheço saíram por causa de alguém. E eu penso, querido, se você está aqui dentro por causa de uma pessoa e sai por causa dela, você nunca esteve aqui dentro por causa de Deus. E nós precisamos estar aqui dentro por causa de Deus. Eu estou aqui por causa de Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. E chega de crente de mim. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa desviada, crente cascuda. Primeiro ela chegou reclamando do filho dela. Uma criança que ela apresentou na igreja, consagrou na igreja, criou um filho na igreja, e de repente ela se desviou e começou a fazer tudo que não prestava de novo. E ela foi reclamar comigo, e eu fui conversar com o menino, e ele falou: pastor, é muito duro para mim. Hoje tem minha mãe fumando, tem minha mãe bebendo. Ela fala que não tem dinheiro para me dar, mas chega em casa de madrugada porque veio da boate. E ela começou a falar um monte de coisa. Eu posso falar isso com ela?
Você me autoriza a falar isso com ela? Aí ele autorizou. Ele autorizou, cheguei para ela e despachei. Velho de igreja, crente de ser quantos anos. Porque inclusive eu preguei o Evangelho para ela. Eu anunciei o Evangelho para ela e ela se converteu. E quando ela se converteu, ela largou todas aquelas amizades que na verdade não prestavam para ela mais. Pessoas que difamavam o Evangelho, riam do Evangelho, debochavam do Evangelho, e ela não, você vai chegar uma hora que você vai ter que fazer uma opção. Não, você já pregou para ele, já falou do amor de Deus para ele? Já, então agora eu estou por conta de Deus. E ela voltou para todos esses amigos, e você voltou para a lama, você voltou a comer carniça com os urubus que você disse que não prestavam. Mas o Wilson, mas o Wilson nada, eu não vou falar com ele de você não. E você, se não voltar, se não se arrepender, você vai para o inferno. Jamais eu faria assim, abordaria assim. Uma pessoa que está chegando, você tem que aceitar Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus, Ele é o único caminho, a verdade, a vida. Se você não levantar a mão, aceitar Jesus, ou então se você não tiver uma dele, você vai para o inferno. Ele vai para o inferno, se você arrepender, se não aceitar Jesus. Mas eu vou chegar assim e vou falar para ele. Vou falar, vou falar sobre o plano da salvação, vou explicar o plano da salvação. Mas a pessoa já sentou aí no banco, escola dominical, célula, já sabe da verdade. Eu vou ficar aqui, não. Se você não se arrepender e voltar, você já sabe onde você vai passar, como disse o Juan Carlos aqui, a eternidade. Deus quer que todos os seus filhos alcancem a maturidade. Versículo 12 diz assim: com isso muitos deles, do capítulo 17, versículo 13, com isso muitos deles creram, porque analisaram, e muitos deles creram, porque é deles de alta posição, e não poucos homens. Quem é maduro, queridos, não cai facilmente nas armadilhas do diabo. Você pode dizer isso para o seu irmão? Quem é maduro não cai facilmente nas armadilhas do diabo. Não cai não, queridos. Aquele crente que vai e volta, é claro que existem momentos de dificuldade em nossas vidas. E o diabo, ele nos tenta a todo instante, tentando nos tragar, não é? Mas você é aquele crente que vai, é crente, né? Está na igreja, outro no mundo. Tem muito crente, né? Por aí. Mas se ele atingir a maturidade cristã, ele pode até balança. Às vezes, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou e nós conhecemos a palavra e estamos firmados na rocha. A maturidade nos ajuda a ajudar outros crentes. E é isso que Deus quer em nós, filhos. Uma maturidade tal em que as pessoas vão chegar na igreja, você vai ter palavras de vida. A palavra do Senhor nos diz que do meu interior, do seu interior, fluirão rios de quê? De águas vivas. Do meu interior, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Mas eu te pergunto, que tipo de água você tem deixado jorrar do seu interior? Pode ser águas amargas, que as pessoas não podem beber. Queridos, precisamos ser curados para curar. Precisamos de uma maturidade cristã para anunciarmos o Evangelho pleno em Deus. Como disse, creio no
de Deus. Mas cuidado com os falsos profetas que andam anunciando evangelho que não provém do alto. Cuidado com os modismos que estão entrando no meio da igreja evangélica e deixando de viver o evangelho pleno. Eu queria que vocês que estivessem colocando o tempo do pessoal do louvor, que por sinal foi uma bênção. Foi uma bênção. Eu consigo perceber que hoje nós temos muitos louvores abençoados, né? Muitos louvores abençoados. Mas eu penso, Deus, essa enologia que nós estamos tendo hoje, quantos louvores vão permanecer como esses que nós cantamos? Louvores de 30 anos, louvores de 20 anos, louvores de 40 anos. Eu sinceramente, hoje eu não vejo, hoje eu não consigo perceber uma música aqui, né? São bênçãos, louvores, cada louvor maravilhoso, nós podemos cantar, mas não faz parte da palavra. Apenas um parênteses que eu quis abrir. Sempre quando falo que é o grupo do Carlos, eu sei que a gente vai ter uma noite de nostalgia. E é bênção. Eu me deleito nesse jogo. Mas assim, agora eu quero que você pense o seguinte: na sua vida espiritual, eu quero que você pense na sua vida espiritual nesse momento. Pode fechar seus olhos. Eu não sei o tipo de crente, eu não sei o cristianismo. Hoje você tem vivido, querido? Não sei. Não sei se você é uma pessoa que gosta de buscar, né? De buscar onde tem fogo. Onde tem fogo você está lá. Onde tem fogo você está lá. Eu conheço uma pessoa que diz: ah, não vou lá na sua igreja não, porque lá não tem fogo. Eu falo: não. Eu não sei o que você entende, essa pessoa entende por pouco, porque o fogo de Deus está nesse lugar. Aqui é a salvação, aqui é a transformação de vidas. Mas uma pessoa que gosta de fogaréu, e onde tem palha, pega aquele fogo rapidinho e já apaga. Eu não sei que tipo de cristianismo você tem vivido, eu não sei. Mas de repente uma palavra que você recebeu de uma liderança, um pastor de repente, e uma coisa que é algo, né, que está na vida de um crente maduro é o perdão. Ele sabe perdoar, ele sabe entender, né? Como eu fui ministrado por este pastor, eu fechei o coração para ele. E ali no momento, entre eu e o Espírito Santo veio e houve cura, porque realmente eu fiquei muito chateado com ele, pela forma como ele me falou, pela forma como ele jogou, e aquela palavra não caiu legal no meu coração. Então, de repente, eu não sei se você ainda é aquele tipo de crente aquele tipo de crente cristal, que qualquer coisa te magoa. Eu quero que neste momento você feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo que traga sobre sua vida. Porque quando você consegue perdoar, quando você está nesse nível de amadurecimento, o perdão ele te libera no mundo espiritual, libera a pessoa também espiritual para você. A palavra nos diz que se você tem algo no seu irmão, você não pode nem vir à frente e ofertar. Você não pode, você é digno disso. E precisamos começar a viver a palavra do Senhor, o cristianismo do Senhor.
verdadeiro. Eles vão estar ministrando no louvor. Eu vou convidar você que quer receber uma oração nesta noite. Você que quer ter uma intimidade maior